Se Deus é tão bom, então por que Ele queimaria os ímpios no inferno para sempre? Isso é verdade mesmo? Ou a Bíblia diz algo diferente? A segunda vinda de Jesus acabará com o pecado? Sabemos como estar prontos para o dia do julgamento? As respostas podem chocar você. Lembre-se de se inscrever e clicar no sino para ser notificado, para que você possa assistir a todos os vídeos. Meu nome é Kemi Ushman, é o Desbloqueando as Profecias. O caos está aumentando em todo o mundo. Divide-se em política e uma pandemia mundial que está varrendo nosso globo. Estamos caminhando para uma nova ordem mundial. O que vai acontecer a seguir? Junte-se à palestrante internacional Kemi Ushman em uma jornada para revelar a verdade da Bíblia e descobrir as principais respostas para as perguntas bíblicas. Nas viagens de Kemi ao redor do mundo, ela documentou milagres incríveis, enfrentando situações de vida e morte. Junte-se a nós para desbloquear Profecias Bíblicas 2.0, que irá demonstrar como Deus nos deu diretrizes para navegar com sucesso pelo que está por vir. Juntos, veremos como a profecia bíblica está sendo cumprida mais rápido do que nunca e como podemos ter esperança para o futuro. Bem-vindo ao Desbloqueando Profecias da Bíblia, onde temos estado em uma exploração muito emocionante da Bíblia. Na apresentação de ontem, descobrimos com verdadeira clareza qual a maior missão de resgate de todos os tempos, a segunda vinda de Cristo. A Bíblia ensina claramente que certamente não é um segredo, em absoluto, mas será visível, audível, climático, um retorno glorioso. Estou tão ansiosa por este dia. Espero que você também esteja, amigo. Há muita curiosidade sobre os tópicos de julgamento, inferno e o milênio. Você ficaria chocado em saber sobre aquele conceito de inferno da maioria dos cristãos originado lá na mitologia grega? Não tem nada a ver com a Bíblia? Para cada verdade bíblica, Satanás tem sua falsificação. Estou muito animada com você que está ao vivo no chat. Na verdade, agora você pode compartilhar conosco esses episódios e desbloqueando as profecias que você assistiu. Esta noite é o número 9. Então coloque o número no chat e nos avise. Nossos instrutores bíblicos online ao vivo me deram relatórios maravilhosos de excelentes perguntas que vocês têm feito. Estou encorajada por todos vocês que se juntaram à nossa escola bíblica online. Se você gostaria de clicar abaixo, lembre-se também de que você pode assistir todas as apresentações anteriores em awr.org/Bible. Vamos orar juntos e ir direto para a desolação. Pai Celestial, Rei do Universo, Rei de nossos corações, Senhor, esvazie-me, enche-me do Teu Santo Espírito. Nós apenas Te adoramos, Senhor, e queremos conhecer a Tua Palavra. E sabemos que Você nos adora por causa do sacrifício de Seu Filho Jesus. Obrigado. Obrigado por nos amar tanto que Você fez esse caminho para nos salvar. No nome precioso e poderoso de Jesus. Amém. Deixe-me falar sobre Tissalavo. Minha equipe de filmagem e eu viajamos para as perigosas zonas vermelhas de Madagascar para documentar a vida chocante de Tissalavo. E se quiser, você pode assistir a história completa em awr.org. Tissalavo viveu uma vida terrível de crimes indescritíveis, assassinando mais de 10 pessoas. Ele se refugiou escondido na floresta como um animal. Sua família o rejeitou e ele não tinha para onde ir. Como filho pródigo, ele decidiu que não havia nada a perder e se aventurou para fora da floresta. Ele encontrou uma igreja adventista do sétimo dia. Um ancião lhe assegurou que ele era sempre bem-vindo e prometeu orar por ele. Agora, com medo de ser pego pela polícia, Tissalavo correu de volta para a floresta. Mas desta vez ele levou um pequeno rádio com ele. Esta era sua única conexão com o mundo exterior. E ele ouviu com atenção. Ele sintonizou o canal da Rádio Mundial Adventista e encontrou uma esperança como nunca tinha acontecido antes. As palavras mexeram com sua alma e ele começou a se apaixonar por Deus. Quem poderia perdoar um pecador como ele? Empolgado com seu novo amigo Jesus, Tissalavo começou a convidar outros criminosos que também estavam se escondendo na floresta para ouvir com ele. Convencidos de sua salvação por meio de Jesus Cristo, Tissalavo e outros 15 criminosos saíram da floresta, buscando batismo na igreja adventista.
Hoje este escravo vive uma vida livre em Jesus. Ele era um assassino e um criminoso, mas hoje ele leva outros a conhecer a verdade da Bíblia. Ele experimentou a transformação total da Palavra de Deus. As mesmas informações que estamos estudando juntos durante essa série. Amigos, estamos vivendo nos últimos dias da história da Terra. A vida como a conhecemos está quase no fim. Este mundo está cambaleando, pronto para cair com toda a violência e tumultos que estamos vendo, agora mesmo, ao redor do globo. O que virá depois? Em breve, Jesus voltará e aprendemos com a Bíblia. Temos apenas um período de provação. Isso é agora, durante nossa vida presente. O que a Bíblia diz que acontece depois que a segunda vinda de Cristo acontece, quando os justos forem levados para o céu e aqueles que não escolheram seguir a Deus estão mortos na terra? No Apocalipse, fala sobre o período de 1000 anos, também conhecido como milênio. Juntos veremos a verdade bíblica simples sobre o milênio e os acontecimentos que marcam seu início e seu fim. Jesus exclama em Apocalipse 22:7, "Olha, eu voltarei logo. Bem-aventurados aqueles que obedecem às palavras da profecia, escritas nesse livro." Deus não deseja que sejamos ignorantes, amigos. Ele garantiu que sua palavra fosse escrita e preservada para que todos possam entender se quiserem. Ao estudar a profecia, a Bíblia é sua própria intérprete. Ela fornece suas próprias definições para os símbolos que usa. Não precisamos adivinhar. Não devemos ignorar partes da Bíblia que não nos convêm ou descartar porções da Bíblia como não aplicáveis ou adicionar nossas próprias palavras a ela. Veja, a palavra de Deus nunca muda. Tanto o Antigo como o Novo Testamento são fundamentais. Eles vão juntos, porque Deus é o mesmo ontem, hoje e para sempre. Vamos revisar nosso tema juntos. Se está na Bíblia, eu acredito. E se discordar da Bíblia, não é para mim. O capítulo 20 do Apocalipse afirma que um anjo poderoso vai amarrar Satanás com uma grande corrente e lançá-lo no abismo por 1000 anos. Satanás se ressente do fato que esta informação prejudicial sobre o seu futuro tornou-se conhecida para o público nas Escrituras. Infelizmente, hoje, os ensinamentos populares acerca dos 1000 anos não é factual. Parece algo que Satanás pode inventar. Uma falsificação para prender e enganar as pessoas. O diabo não está brincando, amigos. Ele faz isso para fortalecer sua própria posição como líder daqueles que optam por se rebelar contra Deus. Satanás tem um objetivo: sua destruição. Nossa única segurança é permanecer na palavra de Deus. A Bíblia expõe as armadilhas do diabo. Então vamos descobrir hoje à noite o que acontece após a segunda vinda. Apocalipse 20, 4 e 6. E eles viveram e reinaram com Cristo por 1000 anos. Bem-aventurado e santo é aquele que tem parte na primeira ressurreição. Sobre esses, a segunda morte não tem poder, mas serão sacerdotes de Deus e de Cristo, e reinarão com Ele 1000 anos. Amém. Cristo vem, os justos são ressuscitados e subirão para encontrar Jesus nos ares. Nós vamos para o céu, marcando o começo do período de 1000 anos. Eu quero fazer parte desse grupo, e você? Jesus também fala da segunda ressurreição, quando os ímpios serão ressuscitados de seus túmulos. João 5, de 28 a 29. Não se maravilhe com isso, pois a hora está chegando em que todos os que estão nas sepulturas ouvirão a voz e sairão, os que fizeram bem para a ressurreição da vida, e aqueles que fizeram mal para a ressurreição da condenação. Apocalipse 20, verso 5, podemos ver quando isso ocorre. Mas o restante dos mortos não viveram de novo até que os 1000 anos terminem. Os mortos perversos permanecem em seus túmulos até depois do milênio. Isso é um fato importante. O milênio é o tempo entre a primeira e a segunda ressurreições. Um grande evento ocorre na primeira ressurreição, a segunda vinda de Jesus. Lemos em 1 Tessalonicenses 4,16. Pois o próprio Senhor descerá do céu com grande brado, com voz de arcanjo e a trombeta de Deus. E os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Jesus vem para resgatar seu povo, que amaram e seguiram seus caminhos.
Os santos que ressuscitaram da sepultura e os santos que estão vivos para ver a volta de Jesus recebem instantaneamente corpos imortais perfeitos. Mal posso esperar. 1 Coríntios 15, 51 a 52. Eis que te conto um mistério. Nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados. Um momento, um piscar de olhos, ao som da última trombeta. Pois a trombeta soará, os mortos ressuscitarão incorruptíveis, significando indestrutível, e seremos transformados. 2 Tessalonicenses 2,8 nos diz o que acontece com os ímpios quando Jesus voltar. Então o maligno será revelado, a quem o Senhor consumirá com o sopro de sua boca e destruirá com o brilho de sua vinda. Apocalipse 20, verso 5. Mas o restante dos mortos não reviveram até que os 1000 anos terminassem. Os ímpios de todas as idades permanecem mortos na terra até que os 1000 anos terminem. Vamos rever como a Bíblia apresenta os eventos que começam com os 1000 anos. Primeiro, a segunda vinda de Jesus para seus santos, onde os justos mortos são ressuscitados e os justos que vivem são transformados em imortais. Todos os justos são levados para as nuvens para encontrar Jesus no lar. Finalmente, em seu caminho para o céu. Os ímpios foram mortos pela vinda do Senhor e os ímpios mortos permanecem mortos. Satanás é então obrigado a vagar pela terra desolada. Aqui está a descrição de Jeremias do que ele viu em visão na terra logo após a segunda vinda de Jesus. Jeremias 25, 33. E naquele dia, os mortos do Senhor estarão de uma extremidade da terra até do outro lado da terra. Eles não serão lamentados, recolhidos ou enterrados. Eles se tornarão lixo no chão. Aqui Jeremias vê cadáveres cobrindo a terra. Nenhum estava sendo enterrado e ninguém estava chorando. A razão é simples. Não sobrou ninguém vivo para chorar ou conduzir um funeral, porque durante os 1000 anos, os justos estão todos no céu e os ímpios estão todos mortos. Algumas pessoas têm ensinado que haverá uma segunda chance durante o milênio, mas este texto afirma claramente que não há uma segunda chance. Todos os perdidos permanecem mortos durante o milênio. Cadáveres cobrem a face da terra, sem ninguém para lamentar por eles. Jeremias 4, 23 e 25 nos dá ainda mais detalhes sobre as condições da terra durante o milênio. Versículo 23. Eu vi a terra. De fato, ela estava sem forma e vazia. Os céus não tinham luz. Versículo 25. Eu vi, de fato, não havia nenhum homem, e todos os pássaros do céu tinham fugido. Agora vamos dar uma olhada em Isaías 24, 3 e 19. O terreno está totalmente esvaziado e totalmente saqueado, porque o Senhor falou esta palavra. Versículo 19. A terra está violentamente quebrada. A terra está aberta. A terra está tremendo excessivamente. Esses versos pintam um quadro vívido de desolação sobre toda esta terra. A Bíblia descreve um poço sem fundo, que o diabo está preso por 1000 anos. Apocalipse 20, de 1 a 3. Então vi um anjo descendo do céu, tendo a chave do abismo e uma grande corrente em sua mão. Ele agarrou o dragão. Agora, quem é o dragão? A antiga serpente, que é o diabo, Satanás, e o amarrou por 1000 anos, e o lançou no abismo, e ele fechou e colocou um selo sobre ele. Comparando essas escrituras, podemos ver que o abismo é a terra rasgada, no caos. A escuridão é total, sem ninguém aqui vivo. O dragão Satanás está acorrentado. Apocalipse 20, verso 3. Para que não engane mais as nações, até que os 1000 anos terminassem. Mas depois dessas coisas, ele será liberado por um tempo. Este é um momento em que Satanás se lembrará de suas más ações e ver todos os resultados. Literalmente acorrentando-o numa cova não impediria seu trabalho maligno, mas tirar todas as pessoas, sim.
Ele não pode mais tentar e enganar ninguém, porque os ímpios estão mortos na terra e os justos estão no céu. Satanás está sozinho. A corrente que o liga à terra não é uma corrente de metal, mas uma cadeia de circunstâncias. Agora vamos ver o que os justos farão no céu durante o milênio, participando do julgamento. Apocalipse 20, verso 4. E eu vi tronos, e eles se sentaram sobre eles, e o julgamento foi confiado a eles. Então eu vi as almas daqueles que foram decapitados pelo testemunho de Jesus e pela palavra de Deus, que não tinham adorado a besta e sua imagem, e não tinham recebido sua marca nas suas testas ou nas suas mãos. Essa marca é o assunto de amanhã à noite, não perca. E eles viveram e reinaram com Cristo por 1000 anos. Este julgamento do qual os santos participam ocorre no céu durante o milênio. Vejamos alguns pontos em relação ao julgamento, o que realmente é e o que não é. Em primeiro lugar, este julgamento não pertence aos justos salvos. Julgamento para todos os salvos ocorre antes da vinda de Cristo. Vemos isso em Apocalipse 22, verso 12. Eis que venho sem demora, disse Jesus, e minha recompensa está comigo, para dar a todos, de acordo com o seu trabalho. Veja, Jesus traz a recompensa da vida eterna para aqueles que já foram julgados e determinados como seguidores leais a Cristo. Em segundo lugar, esse julgamento diz respeito apenas aos ímpios, que estão mortos durante o milênio. Apocalipse 20, verso 12 diz: E eu vi os mortos, pequenos e grandes, diante de Deus. E os livros foram abertos. Outro livro foi aberto, é o livro da vida. E os mortos foram julgados de acordo com suas obras, pelas coisas que foram escritas nos livros. Aqueles no céu verão todos os detalhes daqueles que foram perdidos. E por quê? Em terceiro lugar, este julgamento decide o grau de punição para todos os perdidos, incluindo Satanás e seus anjos, e esclarece por que alguns que amamos não estão no céu. Por último, o propósito deste julgamento resolve o problema devastador do pecado para sempre. Tanto humanos quanto anjos entendem e confessam abertamente que Deus tem sido amoroso, justo e honesto o tempo todo. Finalmente, seu caráter será vindicado. O julgamento e suas muitas fases esclarece isso para humanos e anjos. Todas as nossas perguntas foram totalmente respondidas. Deus já entende tudo completamente. O julgamento não é para o benefício dele, mas para nós. Isso é tão gracioso. Vamos revisar? Condições e eventos durante os 1000 anos. Santos participam do julgamento dos iníquos no céu, enquanto a terra está em devastação e escuridão total. E não há pessoas vivas na terra. Enquanto Satanás e seus anjos são forçados a permanecer na terra com ele, que está acorrentado. Em relação ao fim dos 1000 anos, João escreve em Apocalipse 21, verso 2. Então eu, João, vi a cidade santa, Nova Jerusalém, descendo do céu, preparada como a noiva para seu marido. Agora, se você perdeu a apresentação da noite passada, o resgate, estudamos em Apocalipse 21, com seu vislumbre da descrição da cidade santa magnífica. Você sabia que a Bíblia nos diz onde a cidade sagrada será localizada na terra depois do milênio? Zacarias 14, verso 4. E naquele dia, ele, significando Jesus, os pés ficarão no Monte das Oliveiras, que está em Jerusalém, a leste, e o Monte das Oliveiras será dividido em dois, de leste a oeste, formando um vale muito grande. Metade da montanha se moverá em direção ao norte e metade para o sul. Uau, amigos! Minha equipe e eu estivemos filmando recentemente no Monte das Oliveiras. E pense que é aí que a Cidade Santa acabará por residir. Enquanto o Senhor está no Monte das Oliveiras, a montanha se espalhará para formar um grande avião com base para a Cidade Santa. Observe, quando Jesus vier pela terceira vez, no final dos 1000 anos,
é com os seus santos. Zacarias 14:5. Assim virá o Senhor meu Deus e todos os santos com ele. Considere que em sua segunda vinda, quando os 1000 anos começam, Jesus vem pelos seus santos. Continuando Apocalipse 20, verso 7. Agora, quando os 1000 anos acabarem, Satanás será libertado de sua prisão. Lembre-se de que a ressurreição dos ímpios ocorre no final dos 1000 anos. Apocalipse 20, verso 5. Mas o resto dos mortos não reviveram até que os 1000 anos terminassem. Essa ressurreição final de todos os ímpios é quando Satanás é liberado de sua quarentena, uma longa quarentena, liberado de sua cadeia de circunstâncias, e novamente engana as pessoas, convence-los de atacar a cidade santa e tirar Deus de seu trono. Durante esse tempo, Satanás mostra que não mudou de opinião. Apocalipse 20, verso 8 diz: Ele sairá para enganar as nações que estão nos 4 cantos da terra, Gog e Magog, para reuni-los para a batalha, cujo número é como a areia do mar. Satanás e seus seguidores tentam capturar a cidade santa em Apocalipse 20, verso 9. Eles subiram na largura da terra e cercaram o acampamento dos santos e a cidade amada. E fogo desceu do céu e os devorou. Onde meu nome deve ser escrito se eu quiser escapar do fogo? Apocalipse 20, verso 15 nos diz: E quem não for achado inscrito no livro da vida foi lançado no lago de fogo. Amigos, queremos nossos nomes no livro da vida. O que é necessário para estar no livro da vida? Para que nossos nomes sejam encontrados lá, devemos ter um relacionamento pessoal com Jesus e pedir a Ele que nos perdoe de nossos pecados, para que possamos entrar na Nova Jerusalém. Aqui estão os eventos bíblicos no final dos 1000 anos. Jesus retorna à terra com seus santos. A cidade santa desce no Monte das Oliveiras. Os ímpios são então levantados de seus túmulos na terra. Satanás está livre de sua cadeia de circunstâncias e convence os ímpios a guerrearem contra a cidade santa. Eles atacam a cidade santa. O fogo do céu destrói todos os atacantes. Então o fogo purifica a terra e depois se apaga. Deus cria novo céu, nova terra. Deus estabelece seu novo reino nesta terra, nesse tempo. Estará com aqueles que o amam. Muitos ensinam que haverá uma oportunidade de arrependimento durante os 1000 anos. Alguns chamam de segunda chance, outros afirmam que será a primeira chance ou oportunidade dada àqueles que nunca ouviram o plano da salvação. Mas, de acordo com as Escrituras, isso é impossível. Mateus 24, 37 a 39 compara a segunda vinda de Cristo a Noé, na época do dilúvio. Sabemos que eles não receberam a segunda chance para entrar na arca. Vamos olhar? Verso 37. Mas como eram nos dias de Noé, assim também será na vinda do Filho do Homem. Pois como nos dias antes do dilúvio, eles estavam comendo, bebendo, casando e dando-se em casamento até o dia em que Noé entrou na arca e não soube, até que veio o dilúvio e levou todos embora. Assim também será com a vinda do Filho do Homem. Não houve uma segunda oportunidade. A porta da vida estava fechada. Aqueles que rejeitaram o convite de Deus para a arca da segurança foram varridos e morreram no dilúvio. O milênio não será 1000 anos de glória, de paz aqui na terra, amigos. Não será uma era de progresso tecnológico ou uma segunda chance para os ímpios. Toda a humanidade não será convertida antes disso, durante ou depois. E nem Cristo, nem seus redimidos estarão na terra durante os 1000 anos. A verdade é que Jesus não voltará a esta terra até que todos tenham ouvido sua maravilhosa oferta de salvação. Cada pessoa deve decidir a favor ou contra. Mateus 24, 14. E este evangelho do reino
será pregado em todo o mundo como testemunha para todas as nações, e então virá o fim. Agora, esta noite, você é uma parte do cumprimento desta profecia. Esta mensagem do Evangelho está sendo transmitida em todos os fusos horários em todo o mundo. Deus está fazendo algo espetacular. Agora, por que Deus ressuscita os perdidos apenas para destruí-los? A necessidade perdida de aparecer pessoalmente diante do tribunal de Deus. Cada um precisa ver evidências dos livros do céu que registram o motivo pelo qual estão fora da cidade santa. Com os fatos diante deles, eles reconhecerão que Deus é justo e verdadeiro em todos os seus julgamentos. Romanos 14, de 10 a 15, diz: Mas por que você julga seu irmão? Ou por que você mostra desprezo por seu irmão? Pois todos iremos comparecer perante o tribunal de Cristo. Pois está escrito: Como eu vivo, diz o Senhor, todo joelho se dobrará perante mim, e toda língua confessará a Deus. Então, cada um de nós prestará contas de si mesmo a Deus. Apocalipse 19, 2. Porque verdadeiros e justos são os seus julgamentos, porque ele julgou a grande meretriz, que corrompeu a terra com sua fornicação, e ele a vingou, o seu sangue de seus servos derramado por ela. Você não pode perder a nossa próxima apresentação, a prostituta. Os salvos testemunharão que mesmo quando seus entes queridos perdidos vejam a evidência da existência de Deus, poder diante deles, eles ainda optam por se rebelar contra ele. Nada mais pode ser feito para salvá-los. Esta segunda ressurreição permite que o universo veja quão longe Satanás e seus pecadores irão. Com pleno conhecimento de que Deus está sentado no trono, os ímpios ainda procuram destruí-lo e a todos os seus seguidores. É óbvio para todos, se os perdidos pudessem viver, eles colocariam em risco a própria vida. Com esta demonstração final, Deus é misericordioso e justo para destruir Satanás e os pecadores. Agora os redimidos e o resto do universo estarão para sempre seguros com Deus, que promete em Naum 1:9. A aflição não surgirá uma segunda vez. Amém? O fogo de Deus consumirá todos os pecados, limpando assim a terra. Vamos dar um tempo para ver o que a Bíblia diz sobre o incêndio, comumente referido como inferno. Na maioria das linguagens gráficas, a Bíblia se refere repetidamente a este lago de fogo e a punição dos não-salvos. No Apocalipse, Jesus menciona o lago de fogo 15 vezes. Então, João sabe que o fogo não é uma fábula, mas necessário para eliminar o pecado para sempre. Muitas pessoas ficam chocadas ao ler que os não-salvos serão atormentados dia e noite por todo sempre em Apocalipse 20:10. Por que tais pessoas enchem a mente com perguntas assustadoras sobre a misericórdia e justiça de Deus? Os ímpios serão punidos para sempre, independentemente da gravidade ou do número de seus pecados? Um pecador que morreu 3.000 anos atrás recebe 3.000 anos de punição a mais do que aquele que morre hoje pelo mesmo pecado, exatamente? Como Deus pode se livrar permanentemente do pecado se pecadores são mantidos vivos, atormentados em algum lugar para sempre, gritando no fogo? Quando os ímpios serão punidos no fogo? 2 Pedro 2:9. Então o Senhor sabe como livrar os piedosos das tentações e reservar o injusto sob punição para o dia do julgamento. Quando é o dia do julgamento? João 12:48. Este o julgará no último dia. Mateus 13, de 40 a 42 menciona, no fim do mundo. Não pensaríamos em mandar uma pessoa para a prisão até que fosse julgado. Nem Deus vai punir o seu povo até que eles enfrentem o julgamento final diante de seu trono no fim do mundo. Mas se os ímpios mortos já estão se contorcendo nas chamas do inferno hoje, que necessidade há de um julgamento futuro então? Uma vez que os ímpios não devem ser punidos no inferno até o dia do julgamento no fim do mundo,
Quantas almas estão no inferno agora? Nem mesmo uma. Todos os mortos maus estão em seus túmulos agora, aguardando a ressurreição da condenação no final dos 1000 anos. Na minha apresentação intitulada O Túmulo, lemos na Bíblia que a morte é chamada de sono, pelo menos 50 vezes, como em Daniel 12:2. E muitos do que dormem no pó da terra devem acordar. Salmo 104:29. Tira-lhes o fôlego, eles morrem e voltam ao pó. E Eclesiastes 9:5. Os mortos não sabem nada. Não há alma que flutue até o céu, ou é lançada em chamas do inferno? Não, visto que os ímpios não vão para o fogo do inferno na morte. Onde eles vão? João 21:30 e 32. Os ímpios estão reservados para o dia da destruição. Eles são trazidos para o dia da ira. Ainda assim, ele será levado ao túmulo e permanecerá na tumba. Observe que os justos e os ímpios recebem recompensas diferentes. Romanos 6:23, porque o salário do pecado é a morte, mas o presente de Deus é a vida eterna. Em Cristo Jesus, nosso Senhor. Os justos recebem a vida eterna, enquanto os ímpios recebem a morte. Mas a recompensa dos ímpios não é um tormento eterno. Eles recebem a eterna finalidade da morte, onde não há ressurreição. De acordo com a palavra de Deus, o salário do pecado não está queimando nas chamas do fogo do inferno para a eternidade. É a extinção permanente. A diferença na primeira e segunda morte é que não há ressurreição na segunda morte. É final. O fogo vem de cima para devorar os ímpios da terra e não há a ideia popular de que há um inferno de fogo latente embaixo, em algum lugar. Não. Apocalipse 20, verso 9, vamos sempre ter a Bíblia nos dando as respostas. E desceu o fogo do céu e os devorou. Muitas almas dizem, com licença, muitas pessoas dizem que as almas nunca morrem. Mas o que Deus diz? Ezequiel 18, verso 20, a alma que pecar, essa morrerá. Isso é claro. No final do milênio, a cidade santa, Nova Jerusalém, com todos os santos, desce do céu e se instala no Monte das Oliveiras. Os ímpios de todas as idades serão ressuscitados. E Satanás os lidera em uma tentativa de capturar a cidade e o trono de Deus. Assim como ele reagrupa seus exércitos e generais, o fogo desce do céu. Este é o fogo do inferno falado na Bíblia, que consome os ímpios. Apocalipse 20, verso 9. E desceu o fogo de Deus do céu e os devorou. Quando os pecadores são devorados no fogo, eles são eliminados. Veja bem, uma vez que os túmulos maus são abertos, o fogo que desce forma a superfície dessa terra. Um lago de fogo destrói completamente os ímpios. Então os mansos herdarão uma nova e bela terra purificada. O pecado se foi para sempre. Deus não está punindo impiedosamente pessoas más no fogo agora. Absolutamente não. A descrição do fogo em 2 Pedro 3,10 diz: os elementos vão derreter com calor fervente, tanto a terra quanto as obras que estão nela, que será queimada. O fogo do inferno cobrirá a terra inteira, contudo, na face do planeta, será queimado. Malaquias 4:1 descreve o fogo do inferno desta forma: pois eis que o dia está chegando, queimando como um forno, e todos os orgulhosos, sim, todos os que praticam o mal, serão restolho. E o dia que está chegando os queimará, diz o Senhor dos Exércitos. E isso não deixará nem raiz, nem ramos. Ok, quente como um forno, todos aqueles que escolheram os maus caminhos de Satanás serão transformados em restolho, como uma palha seca. Esse fogo vai queimá-los. A palavrinha para cima denota conclusão. 100%. O fogo de Deus faz seu trabalho, destrói os ímpios e eles não existem mais.
Caso contrário, o pecado continuaria a se espalhar como um câncer e colocaria em risco o universo inteiro. Você vê, se eu me apegar ao meu pecado, eu terei que ser destruído com isso. Deus não pode permitir que o pecado seja eterno. Pense nisso. Se houvesse tormento eterno, manteria o pecado para sempre. Todas as coisas anteriores se foram. Nenhuma exceção é feita para manter o inferno em algum lugar do universo de Deus. O plano de Deus é livrar completamente o universo do mal. O inferno eterno em chamas perpetuaria o pecado e o mal. Um lembrete constante de dor, tristeza e, francamente, manteria Satanás vivo. Nas chamas purificadoras, os ímpios são finalmente destruídos, raiz e ramo. Satanás é a raiz, os seus seguidores os ramos. O mal acabou para sempre. Isaías 47:14. Eis que serão como restolho, o fogo os queimará. Não poderão livrar-se do poder das chamas. Nenhuma brasa restará para se aquentarem, nem fogo, para que diante deles se assentem. Ninguém pode escapar do fogo de Deus. Mas quando todo o mal é queimado, o fogo se apaga e nem mesmo o carvão permanece aceso. Essa é a misericórdia de Deus. O fogo se apaga. Malaquias 4:3. Você deve pisotear os ímpios, pois eles se tornarão cinzas sob a planta de seus pés, no dia em que eu fizer isso, diz o Senhor dos Exércitos. Amigos, deixe-me fazer uma pausa aqui. Lembre-se, você pode evitar tudo isso, porque você ainda tem tempo para escolher o caminho de Deus e estar dentro dos portões da cidade. Você não está condenado ao inferno. Você tem a escolha do paraíso eterno. Receba isso. O rei Davi diz no Salmo que os ímpios não serão encontrados, não importa o quão diligentemente alguém possa procurá-los. Salmo 37:10 e 20. Por um pouco mais, e os ímpios não existirão mais. Na verdade, você vai olhar cuidadosamente para o lugar dele, mas não estará mais. Verso 20. Mas os ímpios hão de perecer, e os inimigos do Senhor, como o esplendor dos prados, desaparecerá. Em fumaça eles desaparecerão. Então os ímpios não serão encontrados, porque nas chamas do fogo eles viraram fumaça. Podemos ver claramente que a crença feita pelo homem, retratando a seleção perversa de misericórdia em algum lugar do universo, é uma mentira. A Escritura diz que eles foram transformados em cinzas e desaparecerão para sempre em uma nuvem de fumaça. Então está tudo acabado para sempre. Feito. Quando o diabo é colocado no fogo, mencionado em Apocalipse 20:10, o diabo que os enganou foi lançado no lago de fogo e enxofre, onde a besta e o falso profeta estão. O que exatamente acontece com Satanás? Ezequiel 28:18 e 19 nos diz: pela multidão de suas iniquidades, que significa pecados, pela desigualdade de suas negociações, portanto, eu trouxe um fogo do meio de ti, que te devorou, e eu te transformei em cinzas sobre a terra. Todos os que te conhecem entre os povos estão surpresos com você. Você se tornou um horror e não existirá mais para sempre. O salário do pecado é a morte permanente. Não o tormento eterno como Satanás quer que acreditemos. Veja, Satanás quer desacreditar o caráter de Deus e fazer com que tenhamos medo de Deus. Portanto, ele continua a espalhar mentiras. Como em 1400, quando a invenção romana pagando o purgatório foi adotada pela Igreja Católica Romana para aterrorizar multidões supersticiosas. Por esta heresia, a existência de um lugar de tormento é promovida. Almas imortais estão no limbo, de alguma forma, aqui para sofrer tortura por seus pecados. Quando livre de impurezas, só então, eles são admitidos no céu. Acredita-se que o pagamento em dinheiro ao sistema da Igreja Católica Romana pode liberá-los dessas chamas. Um livro popular de Jonathan Edwards, intitulado Pecadores nas Mãos de um Deus Irado,
vê Deus como o mestre de marionetes que tem um grande plano para a humanidade. Ele acredita que, a qualquer momento, por capricho, um Deus irado lá em cima pode nos destruir. Ele fornece detalhes horríveis de um Deus segurando o pecador sobre um poço do fogo do inferno, e a qualquer momento ele pode deixar ir e o pecador cairia em chamas do fogo. E ele diz: Deus segura você sobre o abismo como um inseto asqueroso sobre o fogo. Ele abomina você. Seu conceito artificial foi popularizado em 1741, enquanto pastoreava em Connecticut. Sua ideologia ainda é usada em estudos acadêmicos religiosos. Esta é uma doutrina de demônios, remontado à Idade das Trevas, onde as crenças pagãs encontraram seu caminho para a igreja. Tornou-se muito vantajoso, porque descobriram que o medo é um mecanismo poderoso. Você pode motivar e aumentar as ofertas pelo medo, com as falsas doutrinas de indulgências. Muitas igrejas mantêm seus bancos cheios de medo. Amigos, enquanto lemos nossa Bíblia, vemos que o Deus do céu não é assim. Em vez disso, Ele é tudo sobre amor, misericórdia, paz, não medo. Satanás representa mal a Deus. Que tragédia que Jesus seja creditado com o ensino do tormento eterno, quando ele ensinou algo totalmente diferente. Você poderia ver seu filho queimar por pelo menos 1 hora por um terrível crime? Se seu filho desobedece, você não sonharia em espancá-lo sem parar por 1 ano, 1 mês, 1 semana ou até 1 hora. No entanto, os homens acusaram nosso amoroso Deus, o Pai, de queimar seus filhos desobedientes para a eternidade. O tormento eterno não é uma doutrina bíblica. É uma mentira. Deixe-me citar um cara que ensina uma ideia perturbadora que a queima incessante dos ímpios vai de alguma forma trazer alegria para os santos por toda a eternidade. Dr. Samuel Hopkins foi o autor deste O Local dos Tormentos do Inferno. Vai exaltar a felicidade dos santos para sempre. Quando eles veem outros que são da mesma natureza e nascido nas mesmas circunstâncias, mergulhado em tal miséria, vai torná-los conscientes de como eles são felizes. Quê? Isso não me faria feliz. Onde a palavra de Deus ensina esses ensinos? Os redimidos no céu perderão suas emoções, piedade, compaixão ou mesmo sentimentos de humanidade comum. Deus se agrada desse tormento? De jeito nenhum. Ezequiel 33:11 diz: Como vivo, diz o Senhor Deus, não tenho prazer na morte dos ímpios, mas que o ímpio se desvie de seu caminho e viva. Deus diz: afaste-se de seus caminhos maus. Por que você deveria morrer, ó casa de Israel? A doutrina de que os ímpios mortos são atormentados para sempre em chamas de tortura é inconsistente com o caráter de Deus, que demonstrou o amor infinito por você e por mim no sacrifício de seu Filho Jesus. Infelizmente, muitas pessoas entenderam mal esses conceitos e rejeitaram completamente a Deus como resultado dessas mentiras. Este é o plano de Satanás. Não sejamos enganados, nem nos enganemos. Deus deu sua palavra evidência decisiva de que Ele punirá aqueles que violam sua lei, aqueles que se bajulam, que Deus é muito misericordioso para executar justiça ao pecador. Basta olhar para a cruz do Calvário. A morte de Jesus inocente testemunha que o salário do pecado é a morte, que toda violação da lei de Deus deve receber pagamento. Cristo, sem pecado, tornou-se pecado pelo homem. De nenhuma outra maneira o homem poderia ser libertado da pena do pecado. O desejo de Deus para você e para mim é que sejamos eternamente salvos, mas é completamente nossa escolha. O Senhor de forma alguma inocentará o culpado. É porque Deus é amoroso que a justiça é uma obrigação. A justiça de Deus é baseada em escolhas de livre-arbítrio que as pessoas fazem após serem totalmente informadas. Seria injusto impor um estilo de vida sobre uma pessoa oposta àquela que ele escolheu.
Deus nos ama o suficiente para nos permitir escolher um estilo de vida que preferimos. A justiça de Deus simplesmente insiste que recebamos ou escolhamos com todas as suas consequências. Aqueles que escolhem o pecado escolhem a morte. E Deus clama: como posso desistir de você? O que eu poderia mais ter feito do que eu fiz? Será o momento mais horrível que o céu experimentará quando os filhos desobedientes de Deus devam ser destruídos porque eles recusaram seu amor. Aqueles que se recusam a seguir Jesus aqui na terra, seria miserável no céu, um lugar onde só existe santidade. Deus quer cada pessoa no céu. Nenhuma pessoa precisa ser perdida. Não existe uma pessoa que não seja digna de perdão. O céu está aberto para você, amigo. Você ainda tem tempo para escolher a eternidade no paraíso. Não importa o que você tenha feito no seu passado, Jesus tem misericórdia mais do que suficiente para protegê-lo. Apenas se entregue ao seu amor. Isso me faz pensar em um homem que chamaremos de O Boi. É uma história milagrosa do AWR. O pastor Borja é um dos nossos transmissores da AWR. Recentemente ele recebeu uma ligação com uma voz muito baixa. Na outra extremidade, sussurrou: "Eu só tenho 2 minutos. E este é o pastor que envia as mensagens de esperança em áudio?" O pastor respondeu: "Sim." "Bem, ouça com atenção e não diga nada." O homem começou a dizer ao pastor que ele era o comandante em uma força antigovernamental bem organizada que tem criado caos e terror por muitos anos. Tenho ouvido essas mensagens de áudio e eu tenho muitas perguntas. Você estaria disposto a se encontrar comigo? Vou garantir sua segurança pessoalmente, disse ele. O pastor Borjan ficou surpreso. Ele engoliu em seco e concordou em se encontrar com esse general. O pastor ofereceu uma oração por sabedoria e proteção quando ele entrou na sala onde este homem alto e poderoso estava. Ele imediatamente percebeu por que o chamam de O Boi. Ele era um boi de homem. Seu rosto estava profundamente marcado por uma vida de ódio e crime. E agora, em idade de aposentadoria, ele estava nessa organização desde os 17 anos. E depois de algumas perguntas pontuais para verificar que ele era de fato o pastor Borja, o comandante começou a falar com uma voz tranquila de autoridade. Eu nunca fui uma pessoa religiosa e tenho vivido uma vida ativa no crime. Durante a maior parte da minha vida, não consigo dormir muito à noite. Tudo o que faço é repassar em minha mente as coisas que fiz. Eu não sou um homem bom. Pelas próximas 2 horas, este homem poderoso confessou crimes após crimes e crimes. Apesar de tudo isso, quando comecei a receber as mensagens de áudio, eu soube pela primeira vez na minha vida que Deus é real. Porque enquanto eu ouvia, tive uma estranha sensação de paz e da presença de Deus. Agora durmo muito melhor à noite. Mas eu gostaria que você orasse por mim. Eu simplesmente não posso acreditar que Deus poderia me perdoar totalmente. O pastor Borja disse: "Sim, você fez coisas terríveis. Mas a graça de Deus é maior do que todos os nossos pecados combinados. Ele é capaz de estar disposto a perdoá-lo se você pedir a Ele. Ele morreu por você antes mesmo de você nascer, antes de cometer seu primeiro crime." Eles falaram até altas horas da manhã. Como o general fez perguntas, ele recebeu respostas da palavra de Deus. Algumas semanas se passaram e o pastor Borja recebeu outra ligação estranha. "Você se lembra do homem com quem você falou na última noite em que você esteve aqui?" E o pastor Borja foi evasivo, sem saber quem estava ligando. Mas o homem continuou: "Estou falando sobre o homem que disse que não sabia se Deus podia perdoá-lo. Bem, ele agora acredita que Deus o perdoou e quer ser batizado." Aleluia! Este homem escolheu o caminho de Deus e recentemente aceitou Jesus como seu salvador pessoal no batismo. O céu está aberto para todos, assim como o boi. O registro de sua vida pode ser limpo, basta querer.
Não é maravilhoso saber que durante o milênio todas as perguntas serão respondidas e o caráter de Deus será vindicado? Poderá haver pessoas que você imaginava que não estivessem no céu e estarão, e outras que você esperava que estivesse e não estarão. Os registros celestiais estão abertos para todos verem quantas vezes o Espírito Santo suplicou e perseguiu e cortejou apenas para ser rejeitado. Você verá que quando eles receberam a luz, eles recusaram em segui-la. O cenário oposto também vai acontecer com uma pessoa que não esperávamos estar no céu. Imagine quando Estevão, que foi apedrejado por Paulo em Atos 7, quando ele encontra os olhos de Paulo, seu perseguidor. Os livros mostrarão a Estevão como Paulo se arrependeu e se tornou um grande evangelista. Toda a história do mundo estará em exibição, diante de todos os olhos para ver. Nosso Deus poderoso é tão misericordioso que permite que Satanás vague por um planeta deserto por 1000 anos. Satanás terá tempo para revisar e pensar sobre todo o mal que fez. Este também é o momento em que todo o universo, incluindo nós, veremos os resultados do pecado em nosso planeta. Desolação absoluta. Para sempre não haverá mais perguntas quanto ao que o pecado fez. Depois dos 1000 anos, a cidade santa desce, feita de ouro, transparente e comovida, e repousa no Monte das Oliveiras. Assim que isso acontecer, os ímpios que morreram ressuscitarão e, pela última vez, testemunharão todos os que rejeitaram. Satanás reúne exércitos e seu último grande grito, Satanás sabe que esses são os seus momentos finais, porque ele também conhece as profecias bíblicas. Você pode imaginar como será o exército? Porque lembre-se, os ímpios não são renovados. Os corpos imortais perfeitos, como eles descem ao túmulo, é exatamente como eles voltam. Esta será a cena. Neste tempo, todos os justos terão a garantia de que as decisões de Deus foram justas, porque todos os ímpios ainda fazem a mesma escolha pelo mal. Seus corações não mudaram. Eles acusam a cidade santa como seu último ato de pecado para tentar alcançar o trono de Deus. Porque nosso Deus é fiel e não muda, Ele mantém sua promessa de que o pecado nunca mais surgirá. E como Deus pode cumprir essa promessa? Todo pecado deve ser destruído. Deus é como um fogo ardente. O pecado não pode existir na glória de Deus. Portanto, o fogo queima o pecado na misericórdia de Deus. Visto que Deus prometeu que nunca haveria outro dilúvio mundial, dessa vez Ele usa o fogo para limpar a terra. Que misericordioso, porque o fogo consome rapidamente. Queima como um fósforo, queima completamente. Então se extingue para sempre. Como será nas páginas finais desta terra? Apenas cinzas permanecem sobre nossos pés. Não é incrível que o milênio nós realmente julgamos o julgamento de Deus? Pense nisso por um momento. O Deus que criou todo o universo quer que seu relacionamento com Ele esteja em um nível tal que Ele estará disposto a passar 1000 anos, certificando-se de que todas as perguntas sejam respondidas. Você pode imaginar em sua mente, sentado com Deus, e perguntando a Ele sobre um determinado assunto ou evento na sua vida. Amigo, esse é um Deus em quem podemos confiar. Agora, neste momento, você gostaria de dizer a Ele, eu sei que posso confiar em você, Senhor. Eu quero ter um relacionamento eterno com você. Se for esse o seu desejo, basta clicar abaixo e nos informar que você deseja ter uma amizade eterna com Deus. Mas eu também quero te dar uma oportunidade para assumir um compromisso ainda mais profundo. Alguns de vocês estão procurando por um novo começo e têm perguntado sobre como ter um novo começo. E você gostaria de se preparar para o batismo? Clique abaixo e nos informe. E teremos alguém para entrar em contato com você sobre isso. Deixe-me orar por você. Pai do céu, oro por uma bênção especial para cada ouvinte esta noite.
Você conhece cada sofrimento, cada luta. Você se preocupa profundamente com cada um. Eu oro por aqueles que estão no vale da decisão, se devem escolher totalmente e seguir seus passos. Oro para que cada um experimente o amor pela verdade e servir a Jesus com alegria pelo resto de suas vidas. Em nome de Jesus, precioso e poderoso. Amém. Obrigado por passar este tempo comigo. Encontre-me aqui amanhã à noite para a marca. Sim? A marca da besta em Desbloqueando as Profecias Bíblicas. Escolha o caminho de Deus. Boa noite. Thank you for watching. If you want to learn more Bible truth, I invite you to subscribe below. Also, click here to watch one of my favorite videos. And click here, top left, to watch this series in full. God bless you.